Bom, então o que eu tinha organizado para a gente tratar hoje é sobre os métodos de plotagem, as principais maneiras da gente tirar o desenho aqui do software e levar ele para a plotter e poder imprimir, enfim, né? Tornar aquilo algo físico, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. Gente, então olha só. Por enquanto, antes da gente começar isso daqui, vocês têm alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Não específico sobre a prova, porque isso eu fico no final da aula para quem quiser, mas sobre o contexto, vocês têm alguma dúvida antes da gente começar aqui? Certo. Bom, vamos começar aqui, primeiro contextualizando o que eu tenho já feito, né? Que eu acho que vocês precisam ter também quando vocês forem nessa parte final do projeto, tá? Então, quando que vocês vão fazer isso? Quando vocês têm, por exemplo, o final do projeto normalmente, tá? O projeto está todo pronto, você quer levar para o seu cliente, você quer levar para aprovar na prefeitura, para ter o alvará, para você começar a construir e tal. Mas, às vezes, a gente precisa imprimir no meio do processo. Principalmente quando a gente está lá, assim, ainda fechando a ideia com o cliente. Muitas vezes a gente tem que imprimir, tá? Claro, hoje está tudo super digital, mas depende muito do seu cliente. Esse tempo atrás eu tive um casalzinho de idosos que eles estavam querendo aumentar a casa e tal, e gente, não tinha levar no computador, levar no tablet, eles não querem, eles querem ver o negócio físico. Então eu tive que me ater a eles, né? Poxa, eles são clientes, eles dão a demanda e eu atendo. Então, beleza, eu tinha que imprimir várias, eu tive que plotar muitas vezes. Foi o projeto que eu mais plotei na minha vida. Que toda hora tinha que ir lá, tinha que mostrar o ambiente, detalhar e tal. Mas, enfim, não era chato, né? Porque eles eram umas pessoas super carismáticas e tal. Mas, enfim, foi uma demanda diferente que eu tive. Então, o comum é a gente ter que plotar no final do projeto, mas nem sempre. Às vezes, durante você fechar a ideia, conceber e tal, precisa fazer bastante. Tá? A gente nunca sabe, né, o que o cliente vai querer, então a gente tem que estar pronto para tudo. E aí, gente, o que eu fiz aqui? Esse desenho é o mesmo que a gente já trabalhou e tal, né? Mas a gente já fez, né? Milímetros. Aqui eu tenho um que está em centímetros. E eu tenho um outro pequenininho aqui, ó, que está em metros. E na última aula de cotas, expliquei para vocês como que arrumava a escala da cota para aparecer e tal. Eu já tinha até na aula passada explicado para vocês, eu fiz, né, de milímetros para centímetros, fiz a mudança da escala, de milímetros para metros e tal. Então, tipo, ter isso daqui já foi no último encontro que a gente teve. Beleza. Além disso, o que eu fiz aqui? Além do que já existia, né? Tinha o projeto, as descrições e tal. E eu criei um retângulo ao redor aqui, ó. Vendo? E aí, esse retângulo aqui, gente, ó. Ele tem as cotas, claro, na mesma escala do desenho, para a gente poder ver. E tá dentro de uma outra camada, que eu chamo de plotagem, tá? Aqui eu coloquei dois, porque eu já tinha feito uma antes. Mas, enfim, só plotagem. Tá? Vocês vão entender o porquê que eu faço isso com o tempo, tá? Não é todos que fazem, provavelmente se vocês se depararem com outro profissional, pode ser que ele não faça. Mas isso aqui sempre me ajudou muito, sempre deu super certo, evitou perder tempo, faltando um pouquinho de espaço e tal na folha. Então, eu acho que a gente ganha tempo quando faz isso. Então, o que eu faço? Sempre pego o desenho que eu quero colocar na folha para imprimir e eu coloco um retângulo ao redor dele, de modo que na parte interna desse retângulo tenha tudo aquilo que tem que ser representado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, até as linhas de corte e a descrição, tá? Então, tá tudo dentro desse meu retângulo. O que tá fora é porque não precisa. Eu não quero representar aqui. A planta baixa é composta pelo que tá dentro desse nosso retângulo, tá? Aí eu fiz isso de milímetros, né? E aí eu só fui mudando a escala. Então, veja que, assim, a medida aqui, ó, é a mesma, tá? Para o milímetro, para o centímetro, para o metro, é a mesma medida, só que eu desenhei de maneira diferente, né? Eu desenhei em metros, desenhei em centímetros, desenhei em milímetro. Por quê? Porque isso é facultativo, né? Cada qual pode escolher o que quer, né? Qual unidade. Apesar de, na aula de
de cotas eu ter explicado mais ou menos, né, a questão das unidades, mais que 1 metro, que medida usa, menos que 1 metro, milímetro e tal, mas apesar de, né, a gente nunca sabe. Por exemplo, tem uma colega minha que estudou comigo, que ela fez especialização em design de interiores. Design de interiores não desenha em metros, desenha em centímetros. Então, a gente nunca sabe que fim que vai levar, né? Que especialização a gente vai ter. Então, é importante a gente saber fazer tudo nas 3 principais unidades. E quilômetro, por exemplo, que talvez use infraestrutura de rodovias. Gente, é a mesma coisa, tá? Desenhe em quilômetros e faz tudo que eu fiz aqui com essas unidades, tá bom? Então, o método é o mesmo, independente de unidade que você use. Aqui eu escolhi as 3 principais, tá? Bom, então, coloquei o retângulo numa layer sozinha, numa camada sozinha, plotagem, só para esses retângulos externos. E aqui a gente tem as folhas, que agora a gente vai tirar o nosso trabalho do software e vai levar para a plotagem. Quando a gente quer plotar, quando a gente quer imprimir, né, é sinônimo aqui, plotar e imprimir, entendam assim. A gente precisa estar de acordo com as normas sempre, né? Até na hora de imprimir, a gente tem que estar de acordo com as normas. E aí, gente, aqui tem as folhas nas medidas, nas legendas, né? Nas espessuras que a gente tem que ter lateralmente, ó. Nas medidas todas adequadas. Eu não vou, claro, me ater a isso, porque eu acredito que vocês viram isso em expressão gráfica, vocês sabem já a questão que tem da A0 até A4, as medidas de cada qual, né, o espaçamento que a gente tem que deixar da margem esquerda para as outras margens todas. Eu, inclusive, gosto de colocar a marcação da dobradura da folha, né? Isso facilita muito. Enfim, gente, isso aqui eu não vou me ater muito, porque eu sei que vocês provavelmente já viram, né, trabalharam com isso no semestre anterior. Tem norma para isso, que tem todas as medidas, distâncias e tal. E essa norma eu coloquei lá na nossa plataforma, na aula de hoje, que é 10066, se não me engano, ou um número parecido com isso. E tá lá, gente. Então, quem não lembra dessas medidas, que aqui eu só tenho as medidas X e Y, né? E externas ainda, não são nem as medidas internas. Mas para quem não lembra, tá lá na norma. É só copiar. O que eu digo? Desenha, tá? Essas folhas e salva. Só a folha, não coloca mais nada. Porque vocês sempre vão precisar disso. Coloca no AutoCAD o desenho da folha, do jeitinho que eu fiz aqui, ó, tá? E salva só isso. Toda vez que você precisar plotar em uma folha específica, você vai nesse trabalho, copia e cola, pronto. Porque não tem pronto no AutoCAD. O AutoCAD não traz pra gente A1 e desenhadinho. Não, tá? Então, desenhe e armazene, que vocês vão usar bastante aqui essa questão das folhas. Sempre que você quiser tirar o seu trabalho do AutoCAD para imprimir, você vai ter que pôr numa dessas folhas, né? E aí, se você já tiver desenhado, você poupa seu tempo aí para frente, tá? Você já está pronto aqui, copia, cola, e aí você ajusta, né, a sua escala, o seu desenho e imprime. Fica mais fácil, tá? Bom, o que eu fiz? Eu peguei esses desenhos, né, e coloquei em cada uma das abas que tem aqui lateralmente, tá? Então, assim, a gente tem sempre 2 abas, né? Deixa eu abrir um novo aqui para mostrar para vocês. A gente tem sempre o modelo, que é onde a gente desenha, e temos os 2 layouts. Na verdade, é porque tem 2, mas eu posso acrescentar quantos layouts eu quiser, ó. Tá vendo? Estou acrescentando aqui. Temos o modelo e o layout. O modelo é onde a gente desenha, onde a gente concebe o nosso projeto. O layout é a comunicação, é a transição que existe entre o modelo e a impressora, por exemplo, tá? Fica no meio dos 2. Então, é o meio onde comunica. Tá? E vocês já vão entender como assim. Beleza. Aí, o que acontece? Eu fui aqui, ó, por exemplo, nesse layout. Você clica em cima dele, aqui, ó, com o botão direito, e você vai em renomear. Aí, você pode pôr o nome que você quiser, ó. Coloquei meu nome aqui, por exemplo, tá? O que vocês quiserem. Eu coloco o formato da folha, A4, A3, enfim, A0, o que for. Aí, você só dá Enter. Pronto. E aí, ficou desse jeitinho aqui, tá? O que acontece?
Por exemplo, aqui eu tenho algumas folhas A4, que são as que eu vou usar aqui para mostrar para vocês. A3, ó, algumas folhas. A2, temos A1 e tem A0. Eu coloquei assim, que é para facilitar a aula de hoje. Vocês não precisam colocar assim, tá? Praticamente, o que eu uso muito? Eu coloco o que eu estou representando. Por exemplo, aqui eu quero colocar a planta baixa terra. Pronto, planta baixa terra. Sei que ela vai ficar plotada aqui. Depois eu quero colocar a planta baixa tipo. Aí coloco o tipo aqui. Depois eu quero a planta baixa cobertura. Pronto. Tá? Então, normalmente eu coloco o que está dentro dessa layer de plotagem aí, tá? Desse layout de plotagem. Bom, aqui eu coloquei, claro, as folhas para facilitar para a gente na aula, tá? Ó, todas as folhas aqui que eu já mostrei para vocês aqui do modelo, tá? E que a gente tira as medidas da norma. Vamos lá, o que eu vou começar aqui? Vou começar nessa A4, tá? Que é a folhinha mais básica e tal. A gente vai fazer, claro, com as outras, mas vamos começar aqui. O que a gente vai começar fazendo aqui? Como vocês perceberam, a gente tem o mesmo desenho. Deixa eu voltar aqui. Só que em medidas diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina, como é que a gente representa esse projeto feito em milímetros, este feito em centímetros, e esse outro aqui quase não aparece, né? Mas tá bem aqui, ó. E esse aqui feito em metros, eles vão aparecer na mesma escala aqui nas três folhas. A primeira folha eu vou usar para colocar o desenho que está em milímetros, a segunda para colocar o desenho que está em centímetro e a outra para colocar o que está em metros. Então, a primeira parte da aula é como que a gente representa graficamente desenhos que foram desenhados, feitos, né, realizados em medidas diferentes, milímetros, centímetros, metros ou qualquer outra, mas eles vão aparecer aqui para a gente na mesma grandeza, tá certo? Mesma grandeza, quero dizer, mesma escala. Então, dá sim para a gente representar o desenho com a mesmo tamanho, mesmo sendo feito em unidades diferentes. E, claro, né, o tamanho, gente, é muito diferente. Olha o milímetro do tamanho que está na tela e o metro que a gente quase não acha aqui, tá? Mas tem metro, por isso que eu sempre deixei livre, né? Gente, vocês querem desenhar em metro, centímetro, milímetro? Ok, não tem problema. Os primeiros desenhos eram centímetros que a gente não tinha ainda organizado a cota, nada disso. Depois, vocês podem fazer na unidade que quiser. Vocês já têm todas as informações, vocês já podem fazer na unidade que achar pertinente, tá? Beleza. O que a gente tem que fazer? Bom, não é à toa que eu desenhei esse retângulo aqui, tá? E tirei a cota dele. Porque a gente vai usar esta medida como se fosse o que eu quero representar. Eu quero que na folha, na A4, qualquer uma, tá? Eu quero que fique aparecendo de maneira clara, objetiva, tudo que está dentro desse nosso retângulo. Então, assim, eu vou começar a entender que o que eu quero representar mede 23.687,24 milímetros. O que é um erro grave? Os alunos fazem este cálculo com um valor de 12.000. E aí acaba que fica aparecendo na folha só o 12.000, não aparece as cotas, não aparece a linha de corte, nem o lado, não aparece indicação, não aparece nada. Então, cuidado, tá? Essa é a principal função de desenharmos esse retângulo ao redor do desenho. Porque aí ele engloba tudo o que tem de informação que você tem que levar para a folha. E não só a partezinha ali do nosso desenho. Tá? Que aí você acaba perdendo informação que, poxa, é bem importante, tá? Cota é muito importante, não pode ficar fora, tá? Bom, então eu tenho aqui, gente, ó, uma medida de X e Y. A gente vai ter que começar a trabalhar, né, nessa visão. X mede esses 23.000 e pouco, e Y, ó, 28.916,21. Então, eu já vou começar aqui, vou anotar, porque eu acho que fica mais fácil. Então, olha só. A gente vai ter X, que o X, ele mede... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar desse texto. 23. Então, vamos lá. Texto.
o X, ele mede 23.687,24 milímetros. Pronto, beleza. Aí, vamos colocar aqui o Y e o tanto que ele mede. Aqui, ó, 28, tanana. Eu vou fazer isso uma vez só, tá, gente? Depois vocês vão ver que fica bem intuitivo, fica mais fácil. Também milímetros. Ou ficou... Bom, tá, não dá nada. Bom, então tá. Então, eu tenho aqui as minhas medidas do X e do Y, considerando o milímetro, tá? Por isso que eu coloquei a unidadezinha aqui do lado, milímetro. Aí, vamos lá. Vamos supor que eu quero colocar na folha 4. Gente, o método que eu vou usar aqui para 4, vocês usam para 3, para 2, para 1, para 0, é tudo igual. Eu vou começar na 4, depois eu vou trabalhar algumas outras coisas nas outras duas folhas, tá? Mas o que eu faço para 4 vale para todas as demais, tá certo? Bom, então olha só. Isso daqui que eu acabei de fazer é o quanto mede o meu desenho, aquilo que eu quero representar no X e no Y. A minha folha também tem as medidas de X e Y, né? Tem o X de 210 e o Y de 297. Bom, aí tem outro erro. A galera usa essas medidas para jogar aqui na conta que eu vou fazer com vocês daqui a pouco. Gente, não pode. Vocês têm que usar a medida de área disponível para colocar o meu desenho. Eu não tenho disponível para colocar no meu desenho 210 por 297. O que eu tenho disponível? Eu tenho 249,175. Porque o desenho não pode estar em cima do carimbo, ele não pode ultrapassar as margens. Por exemplo, vai que eu encaderno ele ali no lado esquerdo. Tipo, você encadernou dentro do desenho, não pode, né? Então, a área útil que eu tenho para fazer com que aquele meu retângulo lá do modelo seja representado nessa folha é 249,175, tá? 175 em X e 249 em Y, tá? É esse o meu espaço útil e não o tamanho da folha, né? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Na nossa conta, ó. Textinho de novo. Embaixo do X, aqui a gente tem o quê? O tamanho real do nosso objeto desenhado lá no modelo. Embaixo, eu vou colocar a medida de área útil que eu tenho, que eu posso representar. Então, no X, eu mostrei para vocês ali, né? É 175 milímetros que eu tenho disponível para fazer caber esses 23 mil e pouco, tá? E no Y? Bom, no Y eu tenho 249 milímetros. Não tenho 297, né? 249. É sempre menos do que é o tamanho da folha, tá? E o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai dividir um pelo outro, exatamente nessa ordem, tá? Então, a gente vai pegar, por exemplo, 23.687,24 e divide por 175. Então, o que a gente fez? Nós pegamos o tamanho daquilo que eu desenhei lá no modelo e eu dividi pelo espaço disponível na folha que eu quero, tá? Sempre o método, né, é esse. Então, olha só. Quando eu dividisse 23.687,24 por 175, eu cheguei no resultado, ó, 135 e tem um monte de outros númerozinhos. A gente sempre arredonda para mais. Então, ó, 136, porque senão vai faltar 35% de espaço para uma unidade. Então, sempre arredonde para mais. Não importa o número, aqui vocês não vão usar a estatística não, tá? Que eu sei que 3 seria para menos. Mas aqui, neste caso, tudo para cima, que é para poder caber, não ficar nada fora, tá? Porque senão você está deixando parte do seu desenho para fora, tá? Quando a gente divide 28.916 por 21 por 249, 116,12 a resposta. E dá também mais uns numerozinhos ali, tá? Então, seguindo o que eu acabei de falar, arredonda para mais. O que isso quer dizer, gente? Que nós temos dois valores de possíveis escalas que fazem com que aquele nosso desenho que está em milímetros caiba na A4, que pode ser 1 para 136 ou 1 para 117, porque eu fiz para os dois eixos.
E, gente, faz sempre para os dois eixos, porque a gente nunca sabe o desenho, o tamanho que está o nosso projeto, a gente pode rotacionar ele, rotaciona a folha, então, assim, sempre faz para os dois eixos. Comumente, a gente vai ver que é sempre um eixo predominante, mas faça sempre análise dos dois eixos, do X e do Y, tá? E o que a gente vai escolher aqui? Vocês devem se lembrar, claro, que quanto menor o número da escala, então, maior vai ser a representação do desenho. Mais detalhe tem, né? É sempre contrário. Menor o número da escala, mais próximo, né? Maior fica o nosso desenho. Então, qual dos dois representaria o nosso desenho maior na folha? 117, né? Só que se eu usar o 117, ele vai representar muito bem um eixo e o outro não vai caber na folha. Então, dentre os dois resultados que a gente sempre vai ter, você sempre vai escolher o maior em número. Porque o maior em número, ele representa uma escala que é compatível para os dois eixos. O 117 deixa o Y, né, cabe bem, mas o X não, por exemplo. Então, a gente usa sempre o maior, que é o 136. Vai caber X e vai caber Y adequadamente aqui na nossa folha, tá? Então, ó, sempre dos dois resultados que a gente obtém, escolhe o maior em número. Por quê? Porque este número maior em número, ele vai ser compatível com os dois eixos. Dois eixos vão caber, tá? Então, a gente vai usar aqui para representar aquele nosso desenho, ó, que está em milímetros. Opa, não saí desse negócio. Que está em milímetros, a gente vai usar a escala 1 para 136, tá? Claro, vocês devem estar pensando, nossa, 136 e tal. Sim, gente, é porque a folha é muito pequena e o desenho é grande, por isso que eu dei esse número grandão aí, tá? Não é o que a gente comumente vê, a gente vê um para 50, 75, algumas plantas de implantação, locação para 500 e tal, mas algumas plantas específicas. Deu grande, sim, mas é por conta do método e a folha realmente foi bem pequenininha. Se a gente fizer isso lá no MA3, já vai dar perto dos 90, sei lá, tô chutando, tá? Então, vai diminuindo conforme a gente aumenta a folha, claro, tá? Bom, vamos lá. A gente vai, então, usar 1 para 136 para representar milímetro, centímetro e metro. É a mesma escala que a gente usa nas 3 unidades. Por quê? Porque o desenho é o mesmo, né? A grandeza aqui do que eu quero representar, aquele retângulozinho médio, a mesma coisa, tanto em milímetros, centímetros ou metros, só está atualizada a unidade, mas o valor da medida é o mesmo. E a área útil que eu tenho de folha para usar, para representar, é o mesmo, 175 e 249. Então, 1 para 136 é a escala que eu vou usar para representar algo que está em milímetros, que está em centímetros, que está em metros. Mas aí, a gente tem que atualizar, porque, poxa, o desenho foi feito de escalas diferentes, em escalas diferentes, então a gente tem que mudar aqui um pouquinho as configurações, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu sempre digo que tem duas partes. Uma parte é definir a escala, como a gente acabou de fazer, e a outra parte é definir, fazer os ajustes conforme as unidades, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que esse layout aqui, modelo e os layouts, né? Layout é a comunicação que a gente tem entre o modelo, entre a área de desenho que a gente usou e a impressora, né? Então, a gente tem que criar uma janela de ligação, sabe? É o meio do caminho. Como que a gente cria essa janela de ligação? Aí a gente tem esse comando que é viewport, tá? Então, a gente escreve viewport ou vp-enter, enfim, eu sempre escrevo, tá? Porque tem outras views que a gente usa e tal, outras aberturas, mas a que a gente vai usar aqui agora para fazer plotagem é viewport, do jeito que está escrito aqui, tá? E aí, ó, a gente dá enter. Eu vou explicar essas várias opções daqui um pouquinho. Então, primeiro a gente seleciona a única. Eu quero criar uma única janela de ligação do meu modelo para o layout, que é para levar para impressão. E vou dar OK, tá? Beleza. Aí eu vou selecionar a minha área de onde eu calculei esse 175, 249. Que é o quê? Ó, vai daqui
até aqui, ó. E ele vai criar um azulzinho, tá vendo? Ó. Por quê? Porque essa cor é a cor da minha camada de plotagem, tá? É importante estar dentro da camada de plotagem. Às vezes, automaticamente o AutoCAD coloca def points, tá? Mas o ideal é colocar em uma única camada chamada plotagem. Lá no final vocês vão entender o porquê, tá? Então, a nossa viewport, que é a nossa comunicação que vai existir entre o modelo e os layouts, sempre deve ser aberta aonde você quer colocar o teu desenho. Eu quero que o meu desenho, ele fique representado aqui nesse quadrado, ó, nesse retângulo, né? Perdão, ó, tá vendo? Nesse retângulozinho que tá de azulzinho aqui, ó. Então, beleza, desenha sua viewport aqui, ó, nesse retângulo. Selecione, tá? Ok. Aí, se vocês perceberam, diferente das outras folhas, ó, essa segunda folha tá toda sem nada. Essa aqui já tem alguma coisa dentro dela. Se eu clicar 2 vezes, ó, eu começo a mexer nela, ó. Primeiro que eu vejo que apareceu um X e um Y, e ó, começou a aparecer uns desenhos aqui. Agora eu vou aproximar a folha para vocês verem. Ó, que desenho que é esse? É o desenho que eu tenho aqui no modelo que está em milímetros, que é o primeiro que está aparecendo, tá? Então, gente, o que acontece? Isso que é a ligação, isso que é a comunicação. Eu crio uma viewport, eu crio uma janela de comunicação entre o modelo e a folha que eu estou configurando para imprimir. Porque eu tenho que fazer o desenho aparecer aqui. Como que eu faço? Criando essa viewport, que é essa janela de comunicação, tá? Bom, aí eu mais ou menos aproximei do meu desenho que eu quero representar. Porque, ó, vocês vão abrir essa viewport, vai aparecer tudo que está no modelo. Aí você mais ou menos aproxima aquilo que você quer. Tipo, ó, eu quero representar milímetros. Beleza. E aí você vai configurar a escala dele, tá? Bom, eu deixei várias escalas aqui, porque provavelmente o de vocês tenha, né? Ou se talvez não tiver, vai ter só 1 para 1, tá? Aí, ó, é só selecionar e deletar, ele apaga tudo. 1 para 1, né? É a escala que talvez venha padrão do AutoCAD, né? Enfim, não sei, tá? E aí a gente vai configurar a nossa escala, tá? Então, de novo, ó. Quando a gente cria a nossa viewport, você clica nela, vai automaticamente abrir aqui, ó, escala da viewport selecionada. É aqui que a gente vai colocar essa escala de 1 para 136. Pode ser que tenha várias escalas no de vocês, ou que só tenha 1 para 1. Se tiver as outras, apaga tudo, que a gente vai aprender a configurar hoje, tá? Aí vocês podem deixar configurado, como o meu já tinha, né? Então, assim, às vezes eu deixo as escalas prontas, as escalas que a gente mais usa, eu deixo pronto. Eu deixo 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 500, essas mais comunzinhas, eu sempre deixo pronto. Uma ou outra escala diferente, eu configuro, eu vou ali e adiciono. Como que a gente adiciona uma escala para representar aqui o nosso desenho? Você faz o seguinte, sempre clique na viewport. Se você não clicar, ó, não vai aparecer, não vai abrir essa opção. E essa é a maior dúvida, né? Os alunos, professora, cadê? Como é que eu configuro? Clica na viewport. Aí vai abrir a opção para você, tá? Bom, vai aqui em personalizar. Aqui a gente vai organizar a escala, para ela aparecer aqui, tá? Vai em adicionar. Se a escala já existir, você seleciona e dá OK. Se ela não existe, como é o nosso caso, a gente vai em adicionar. Aí eu coloco aqui, a escala que eu quero é 1 para 136, pela conta que a gente acabou de fazer, nós percebemos que essa é a escala compatível, que vai dar a maior representação, eu vou ocupar o meu espaço de área útil e vai caber tudo, não vai ficar nada de fora, né? Aí, propriedades da escala. Aqui que a gente troca o negócio da unidade. Bom, quando é milímetros, a gente simplesmente copia, tá? Então, ó, 1 para 136, se o meu desenho estiver em milímetros, uma unidade de papel é 136 unidades de desenho. Por isso que, comumente, a gente escuta a galera dizer, o AutoCAD trabalha em milímetros. É porque a unidade dele está adequada. Quando é milímetros, a gente só copia o 136, tá? E dá OK. Ó, repara que eu coloquei em milímetros aqui. Vocês já vão entender por quê. Eu sempre coloco a escala pertinente à unidade que a gente vai trabalhar, tá? OK. Então, vocês
Viram, né? A gente coloca 1 para 136 e lá no fator a gente copia o 136. Aí, quando a gente está aqui, ó, na nossa viewport, clica 2 vezes dentro ou seleciona a linhazinha aqui de fora, ó. Quando você abrir, vai estar lá o seu 1 para 136. Aí você clica nele. Olha só, o nosso desenho já está na maior representação possível que a gente pode ter. E, ó, tudo está dentro da nossa janela. Então, quando a gente for imprimir, vai aparecer tudo que está aí dentro da nossa folha A4. Certo? Bom, mas tem aquela outra opção, né? Que diz, bom, nem todo mundo trabalha com milímetros. Vai que tem alguém que desenhou a mesma coisa, mas em centímetros. Pode ser? Pode. O que você vai fazer? A mesma coisa, tá? Vou repetir aqui, ó. Você vai abrir uma janela de comunicação, que é uma viewport. Vai no único, porque eu quero criar uma única janela. Seleciona a área onde você quer pôr o seu desenho. Lembrando, o desenho não pode estar dentro do carimbo e não pode estar fora das margens. Então, seleciona certinho. Aí eu vou aproximar. Cadê o meu desenho que está em centímetros? É esse aqui, ó. Beleza. Bom, eu já vi que a escala é a mesma, né? Só que se eu usar 136 milímetros, olha só como ele fica. Ele fica pequenininho. Tá vendo? Eu usei a mesma escala, e é a mesma escala, tá? Só que o desenho, quando tá em metros, ele ocupa, né, a nossa... perdão, em milímetros. Ele ocupa a nossa folha inteira. Se o meu desenho estiver em centímetros e eu usar a mesma escala, 1 para 136, olha só como é que ele fica. Fica pequenininho, ninguém nem com lupa vai dar para ver tudo que tem aí. Então, a gente tem que fazer o quê? Ajustar essa escala. Como que a gente faz? Clica na viewport, então ela sempre tem que estar ativa para você mudar as escalas. Bom, eu personaliza, porque agora a gente vai adicionar uma outra escala, mas porque a gente tem que trabalhar com as unidades. Então, olha só, adicione. É a mesma, 1 para 136, só que eu uso essa 1 para 136 quando o meu desenho estiver em centímetros. Bom, o que você faz? Você mantém aqui, né, o 136, só que você coloca o ponto depois do 13. Por quê? Porque agora eu vou atualizar. Lembra que a galera sempre fala que o AutoCAD trabalha em milímetros? Então, como que a gente transforma milímetros para centímetros? Eu volto uma casa. E detalhe, gente, o AutoCAD aqui trabalha com ponto. Se você colocar vírgula, ele não vai entender. Ele vai dizer que está errado. Então, coloque ponto, volta sempre uma casa e coloca o ponto, tá? Aí você transformou a grandeza da sua escala. E agora você pode representar algo que está em centímetros. Olha só, olha o que eu vou fazer. Vou pegar aqui a minha escala e vou colocar em centímetros. Olha só que milagre. Tá vendo? Agora tudo tá cabendo. Repara, gente, são desenhos diferentes. Esse daqui tá todo em milímetros e esse daqui tá todo em centímetro, mas representativamente o tamanho do desenho tá igual. E tem que ser assim. Então, por isso que eu sempre digo, vocês podem usar a unidade que quiser. Quando jogar na folha, eu quero tudo tamanho igual para mim. Pronto. E realmente dá para fazer isso, tá? E metros? Ah, é a mesma coisa. E realmente, ó, vai ser sempre a mesma coisa se você estiver trabalhando com unidade que eventualmente eu não retratei aqui, tá? Então, abre a sua viewport, coloca só onde dá para colocar o nosso desenho. Agora aqui tem que achar aquele pedacinho de desenho, né? Aqui, ó. Fica pequenininho. Quase não dá para caçar ele. Ó, aqui. Metros, ó. Tá aqui o de metros. Se a gente usar a escala que a gente acabou fazendo para milímetro e centímetro, não vai aparecer. Ele vai voltar a ser uma bolinha que você não vai nem conseguir achar esse desenho. Você vem aqui, adiciona 1 para 136, só que agora, quando tiver em metros, e detalhe, é isso que a maioria vai fazer, porque a gente, quando projeta e tal, usa sempre maior parte do desenho em metros. 136 aqui. Só que o que acontece? O 6 é como se fosse milímetros, né? Como que a gente vem para metros? Ó, coloca o ponto na frente. Então, 0,136. Então, eu voltei 3 casas. Não é assim que a gente faz? De metro a milímetro, não é 3? Então, a gente volta as 3 casas. 0,136. Ok, ok.
E aí, agora, vamos lá, usar a de metros, ó. Pronto. Então, olha só, aí você só ajusta, né? Move aqui, porque é para ficar certinho, né? Gente, então é isso. Quando a gente tem milímetros, centímetros e metros, a escala é a mesma em se tratando da mesma folha, né? Porque aí você tem a mesma área útil para jogar o teu desenho, tá? Então, veja que eu tenho 1 para 136 para todo mundo, só que por se tratar de unidades diferentes, a gente tem que atualizar. Então, quando é milímetros, você usa o número da escala. Se fosse 1 para 500, você usaria 500, tá? Quando a gente está em centímetros, você tem que voltar uma casinha. Então, se fosse 1 para 500, seria o quê? 50, o nosso fator lá de escala. E quando está em metros, é 0,5, você volta 3 casas, que é o que a gente fez aqui. E aí você consegue representar qualquer unidade na folha na mesma escala, tá certo? Dúvidas neste daqui, antes de nós irmos para alguns outros detalhes que ainda preciso mostrar para vocês, gente? A conta aqui ficou claro para vocês? Você pega lá, desenha o quadradinho externo, pega a medida XY dele e pega a medida útil da folha. Divide, sempre arredonda para cima, faz o mesmo para o X e para o Y e pega o número maior, tá? Se a gente jogar 1 para 117 aqui, gente, ele vai deixar metade do desenho para fora. Ele vai fazer o quê? Ele vai ajustar o nosso X. Então, é como se ele trouxesse, né, essas laterais aqui, ó, bem, ele aumenta um pouco, mas ele deixa a parte do desenho fora. Então, por isso que a gente tem que usar sempre o maior em número, que aí cabe tudo bem certinho e não falta informação nenhuma, tá? Então, essa é a primeira parte, tá, que eu gostaria que vocês relembrassem a questão aqui da escala, eu acho também que vocês já viram, mas sei lá, né? Às vezes é bom a gente relembrar que essa escala aqui a galera apanha tanto. Então, relembrar que a questão da escala e também questão das unidades. Unidades diferentes possuem a mesma representação em se tratando do mesmo desenho e da mesma folha, tá? Tem que ser a mesma escala sempre, tá? O que a gente pode variar aqui? Vamos lá. Aqui a gente tem a folha A3. Bom, deixa eu apagar aqui primeiro essas coisas. Limpar. Beleza. Na folha 3, ela é uma folha maior, ela tem lá suas diferenças e tal, então a gente vai mudar um pouquinho, né, a questão aqui da conta, tá? O que eu repito sempre? Eu repito o meu X e o meu Y, que eu chamo de real, que é a medida real que existe, né? O X, quanto que ele mede, o Y, quanto que mede, né? Que é as medidas que a gente tem aqui no modelo, ó. Peraí. Aqui. Ó. Então, vamos pegar esse que tá aqui de milímetro de novo, ó. Claro, isso porque eu estou usando uma mesma planta, né, gente? A partir do momento que eu represento alguma outra coisa, eu vou mudar aqui os valores do X e do Y, né? Mas aqui eu estou usando a mesma, né? Mas, enfim, é só tirar as medidas adequadas para cada representação que você tem. 28, 916, 21 milímetros. Pronto. Então, isso aqui, em teoria, não muda, né? É o valor que a gente tem aqui desse projeto para representar. Tá. Quando a gente está na A3, o que acontece? A gente tem uma folha maior, é como se a gente dobrasse horizontalmente, né? Aqui a questão da folha A4. Até por isso que eu represento as linhas de dobradura. Porque, ó, se a gente colocar aqui uma linha, ó, L, da linha que dobra, a parte de cima até a parte de baixo, a gente praticamente vê o quê? 2 folhas A4 aqui, ó. Tá vendo? Bom, o que acontece? A gente pode criar mais que uma janela, tá? Mais que uma janela de comunicação, mais que uma viewport. Por exemplo, olha só. Eu vou chamar aqui de novo o comando viewport. Lembra que eu falei para vocês que daqui a pouco eu ia explicar o que eram essas outras opções aqui, né?
Essas outras opções é o seguinte, o único é quando eu quero criar uma única janela de comunicação. 2 é quando eu crio 2 janelas de comunicação. Por quê? Porque é comum, gente. Às vezes no arquitetônico e tal, a gente tem algumas outras representações. A gente não tem, por exemplo, planta baixa, tipo térreo, por exemplo, quando não tem cobertura, sei lá, só laje impermeabilizada. Então, o que a gente representa? Representa o tipo e térreo. E aí, se a gente pode colocar as 2 plantas baixas, uma do ladinho da outra, a gente pode usar esse tipo de viewport, esse tipo de janela. Aonde, ó, se eu der OK e eu selecionar toda a área útil, ó, ele vai criar 2 janelinhas para mim, ó, tá vendo? Bom, uma aqui, ó, essa linha aqui é a linha que eu dividi antes, ó. Então, ele tem aqui 2 janelas. Você repara que eu tenho uma janela com um desenho que eu posso representar aqui. Eu vou colocar só essas tabelinhas aqui só para dizer que é um desenho qualquer, né? E nesse outro lado aqui, ó, eu tenho um outro desenho qualquer. Então, eu posso colocar 2 plantas uma do lado da outra. Mas, use isso de forma inteligente. Por exemplo, eu tenho 2 cortes. Tive que fazer 2 cortes longitudinais, porque é alto padrão. Alto padrão, realmente, a gente usa 2, 3 cortes numa mesma direção e outros 2, 3 na outra, transversal. Coloca os 2 longitudinais juntos na mesma folha. Dessa maneira aí. Divide a viewport, ó, automaticamente. E cria aí os seus 2 desenhos, tá? A gente não tem só essa opção, tem 3, tem 4, tem possibilidade de dividir a folha em 4, ó. 4, galera, é quando a gente tem detalhes construtivos, tá? Então, a gente tem um detalhezinho do rufo embutido na calha que a gente precisa lá da cobertura. Faz um detalhezinho e joga ali na folha de detalhes, tá? Então, assim, tem utilização, né? Cada qual, conforme for o seu projeto, né? Vai usar isso daqui, tá certo? O que eu gosto de fazer? Não é necessário a gente criar essas viewports de maneira automática, tá? Do jeito que foi. O que dá para fazer? Ó, vou apagar aqui. Vou lá na viewport de novo e vou deixar único, tá? Eu posso muito bem, ó, criar a minha viewport de maneira automática. Eu crio de maneira manual, perdão. Eu crio uma viewport e a outra eu vou criar aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Porque aí eu consigo jogar a janela do tamanho que eu quiser, onde eu quiser, tá? Então, olha só. Aqui eu joguei em cima da linha de dobradura, né? Foi diferente da anterior que ele dividiu no meio, tá? Bom, aí o que acontece? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso colocar o nosso desenho em um lado, que eu tenho mais espaço, e no outro eu tenho menos. Por que eu tenho menos aqui, ó? Porque aqui eu tenho o espaço do carimbo, que tirou um pouco de área útil representativa, tá? Então, assim, as folhas A3, A2, ó, A2 tem mais, que a A2 dobrou, né? Ó, se a gente colocar aqui a nossa linha, só para norte, tá? Ó, eu aumentei a minha representação no eixo horizontal e no vertical, porque eu aumentei em altura também. Olha o tanto que eu aumentei em altura e o tanto que eu aumentei na lateral, né? Então, depende muito do objeto que eu tenho. As folhas vão aumentando, mas tem que ter inteligência na hora de jogar os projetos. Coloque os projetos similares e tal. Não convém colocar os projetos muito diferentes. Colocar, por exemplo, uma implantação e um corte junto. Não dá, né, gente? Não tem ligação entre os projetos. Coloca implantação, situação e locação no mesmo. Sim, ok. Coloca os cortes longitudinal, transversal e uma fachadinha, se couber, junto na mesma folha. Ok. Então, assim, dá para representar várias coisas junto? Dá, mas saiba escolher. Isso não é norma, isso é dica da vida, tá? Então, saiba escolher para facilitar aí a vida da gente, tá? Quando estiver utilizando o projeto em obra e tal, facilita muito. Bom, nesse caso aqui, eu tenho 2 janelinhas, deixa eu apagar de novo. Vou colocar só a linha aqui, a linha normal, tá? Não é viewport nem nada. O que acontece? Quando eu for jogar uma escala aqui, eu tenho que cuidar, né? Por que eu preciso cuidar? Porque agora eu tenho tamanhos diferentes para representar, né? Então, ó, se eu tirar uma medidinha rápida, ó, desse lado aqui, que é o lado esquerdo, eu tenho 210 do Y, perdão, 210 no X e 277 no Y. Nesse outro lado, eu volto a ter uma A4, não é?
eu tenho 249 no Y e 175 no X. Então, quando você for fazer a conta lá para ver qual a escala que cabe aqui e ali, tem que cuidar com essa questão aqui. A folha 3, se você dividir no meio, ela tem o primeiro lado é uma 4 novamente, repete, né? E aqui, ó, a gente tem mais espaço, tanto considerando o X quanto considerando o Y, né? E aí a gente tem espaços diferentes para poder representar aqui o nosso desenho. Então, ó, no X, a gente tem 210 e no Y, 277, né? Tá, então olha só. Vamos supor que a gente vai querer jogar o nosso desenho aqui. A gente vai ter outra escala, tá? Então, olha só. Gente, eu vou fazer mais essa vez a conta. E aí, as outras não precisa mais, tá? Então, ó, no X, a gente tem 210. Na parte esquerda da folha, tá? E no Y, quanto que a gente tem? 277 milímetros, né? Ok. Aí, a gente vai dividir. Então, 23.687,24 divide por 210. 23.687,24 divide 210. Tá. Então, ó, deu 112,79. A gente arredonda, sempre joga para mais, 113. Quanto que deu esse outro? Ó, 28.916,21 divide 277. Então, deu 104,39 mais os númerozinhos. Sempre joga para cima, 105. Ok. Qual dos dois que a gente usa? O maior em número, que é para caber tudo. Então, veja que essa conta é bem simples, independente de que folha. Você está na 4, está na 3, está na 2, não importa. Divida, né? Por exemplo, aqui eu dividi. A próxima conta eu vou fazer com a folha 3 inteira, tá? Mas a ideia é essa, né? Saiba quanto mede seu desenho, quanto mede a sua área útil, simplesmente divida e arredonde os números. Aí a gente usa o maior. Então, 1 para 113, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos criar a nossa viewport aqui, ó. Aqui nesta folha. Eu vou colocar único, porque eu já dividi. Aí, ó, vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar qualquer um dos três, né? Eu posso colocar milímetros, porque a gente já sabe como é que atualiza a escala, né? Eu venho aqui, personalizo, adiciono, eu quero 1 para 113, se o meu desenho estiver em milímetros, e aqui eu só repito, 113, ok? Ok. Venho aqui, coloco 1 para 113 em milímetros. Ó, aí só ajusta, tá? Joga, encaixa ele certinho ali. E se eu quiser colocar o mesmo desenho nesse outro espaço, ele vira, né, uma folha 4. Então, ele vai ter a mesma escala de antes. 1 para 136. Não preciso fazer de volta, né? Eu acho que vocês entendem, né? Então, ó, viewports. Vou colocar o único de novo. Ó, aqui. Agora eu posso chamar qualquer um que eu quiser. Ah, quero colocar o centímetro. Tudo bem, não tem problema. 1 para 136 quando você fez em centímetros. Ó. Pronto, tá aqui. Aí, beleza. Mas vai que eu não quero dividir assim, tá? Eu quero colocar o meu desenho tipo rotacionado, como eu fiz aqui, ó. Eu rotacionei esse desenho. Às vezes a gente tem uma planta baixa que ela tem essa configuração, ela é maior, né, no comprimento X do que no Y. E aí, convém fazer o quê? Pega essa folha 3 aqui, ó, e usa ela como se ela fosse deitada. Não precisa dividir ela na vertical, tá? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. As nossas medidas x e y são as mesmas, só que se a gente rotacionou, agora a gente rotacionou o desenho, então a gente tem que inverter aqui em cima. Não esqueçam, tá? Então, aqui agora é o Y e aqui agora é o nosso X, né? Aí a gente vai tentar ver quanto é que mede internamente a nossa área útil da A3, sem dividir ela no meio do jeito que a gente fez antes. Sem dividir, a gente tem, ó, 385, que esse 385, ele tá no nosso X, que a gente divide pelo 28.916, e a gente tem o Y que varia.
O Y pode ser 277 ou pode ser 249. O que de maneira inteligente a gente vai fazer? Vai pegar sempre o menor espaço, porque a gente garante que vai caber todo o nosso desenho. Então, a medida que a gente pega, quando está na folha inteira, gente, é sempre aquela medida que der os valores menores, que é para não correr o risco de não caber na folha, por conta desse mínimo detalhe. Então, não pegue o 277, pegue o 249 para fazer a folha, tá? Bom, então, quando a gente estiver aqui no Y, que é o 23.000 e tal, a gente vai pegar o 249 milímetros. E quando a gente estiver no X, a gente vai pegar o 385 milímetros. Simplesmente vamos dividir, né? Então, ó, 23.687,24 divide por 249. A resposta deu 95,12. Então, a gente arredonda aqui para 96. E essa aqui, 28.916,21 divide 385. Bom, deu 75,10 e mais os números. Arredonda para 76. Dentre os dois, o maior em número, 96, tá? Então, a gente vai criar aqui uma viewport, que é a janela de comunicação que a gente tem com o modelo. Então, ó, viewports. Vamos criar único, porque apesar da folha ser maior, eu quero ela inteira na minha folha. Ó, vou selecionar só até aqui em cima do carimbo. E aí, eu vou pegar o meu desenho que está aqui, que eu rotacionei, que era assim que eu desenhei, que eu projetei minha planta baixa. Pode ser. Aí é melhor representar deitado. Só que eu quero a escala 96, meu desenho feito em milímetros. O que eu faço? Personalizo, vou adicionar uma nova escala, 1 para 96, se meu desenho estiver em milímetros, e aqui é só colocar 96, ok? Ok, venho aqui, ó, e coloco 96 em milímetros. Pronto, ele ocupou a maior parcela aqui da minha folha, sem ultrapassar muitas legendas e sem entrar dentro do carimbo aqui, ó, sem dar convergência de informações, tá? Bom, gente, então, nessa questão aqui da 13, eu queria mostrar para vocês aí que nós podemos criar mais que uma viewport numa mesma folha, ou a gente pode rotacionar, mas quando for rotacionar, da 3 até a 0, cuidado na hora de pegar as medidas. Sempre pegue aquela que está a favor da segurança. E o que a gente pode usar nesse espacinho aqui de baixo, ó, que ficou quase sem nada? Coloca uma tabelinha, coloca uma informação, coloca um detalhezinho construtivo e tal, tá? Então, pega uma viewport pequenininha, joga aqui algum detalhezinho. Mas o projeto principal em si, ele tem que estar na área principal, né? Na área útil principal da folha, tá? Bom, então, essa daí. E mais uma dica que eu acredito também ser bem relevante e importante, agora aqui é dica mesmo, tá, gente? Isso aqui não é nada de norma. Eu, quando vou representar as coisas, quando eu jogo na folha, eu sempre tento colocar o desenho de modos que ele não fique dentro da dobradura. E é por isso que eu coloco as linhas de dobra da folha, tá? Então, ó, a 2 tem aqui as linhas de dobra. A A1 tem bastante área de dobra. Quem dirá a 0, né? A 0, galera, assim, eu até hoje nunca usei e sugiro que, assim, evitem o máximo. Uma pessoa sozinha não consegue abrir essa folha. Então, assim, é complicado. Se puderem, não usem. Eu, na minha mente, só trabalho até 1. Deve ter alguma área onde a 0 seja muito importante, onde você tenha que representar tudo numa folha e tal. Pode ser, mas acredito que não é a nossa área de estudo. Então, se puderem, evitem essa 0, tá? Evitem. Vamos até na A1, por exemplo. A A1 tem várias linhas de dobradura. A A1, ela aumenta aqui, né, na altura. Então, olha só, em comparação com a A2, no caso. O que acontece? Eu tento colocar o meu desenho nessas áreas onde não tem dobra. Por quê? Porque vocês vão perceber, quem trabalhar com isso, claro, que quando a gente entrega o projeto, né, para o construtor, você tem que imprimir durante o tempo da obra várias e várias vezes de novo. Não é só porque folha é um material que vai estragando, mas principalmente porque na linha da dobra o desenho apaga.
Porque de tanto que você dobra, naquele lugar, o desenho vai apagando, vai desgastando, vai saindo a tinta e tal. E olha só, eu tive o azar uma vez de uma viga ser detalhada exatamente nessa linha aqui, ó. Aí chegou na hora de conferir a armadura, eu peguei o projeto, estava tudo apagado. Eu tive que voltar, que imprimir, para depois ir lá conferir e liberar a concretagem no outro dia, porque eu não ia liberar sem ter conferido a armadura jamais, né? Então, a gente deu um atraso, e foi tipo um detalhe. E a partir daquele dia, nunca mais eu fiz isso. Senão, não perco mais tempo com essas coisas. Então, assim, ó, podendo evitar que o seu desenho fique na área da dobradura, melhor. Mas, claro, nem sempre é possível. Dependendo do desenho, eu vou ter que representar. Então, se você tiver que representar, tenta fazer com que essa linha de dobra, ela não tenha nenhum detalhe construtivo importante nessa linha de dobra, tá? Tem ali, talvez, uma parte que seja, por exemplo, só corredor passando por aí e algumas partes das alvenarias laterais e tal. Ok, uma informação que se apagar não dá nada. Provavelmente não vai ter tanto trabalho. Agora, o detalhamento de uma viga na armadura longitudinal já foi mais complicado. Ou se você deixar por cota, não deixa cota aqui na linha da dobra, tá? Não deixe, porque isso na prática pode ser que dê trabalhinho, dê um trabalho a mais pra gente. O que eu faço? Eu sempre coloco a linha da dobra, tá? E aí, por exemplo, eu tô na A2, né? Pensando naquele nosso projeto de milímetros, né? O que eu faria? Colocaria aqui, ó, o nosso desenho nessa parte, tentando evitar, claro, as linhas dobra. O meu carimbo, normalmente, ele é grande, então ele ocupa a A4 inteira. Quando eu tô numa A2, A1, né? Então, aqui tem toda a empresa certinho. A parte de aprovação da prefeitura e recomendações. Então, eu sempre deixo uma parte aqui sem escrever em nada. Então, tem ali... Se o projeto não for aprovado na prefeitura, eles têm que dizer o que está errado. E eles têm um espacinho aqui para dizer o que está errado, você corrige e leva lá de novo e tal. Tem a questão da escala, do proprietário, tudo bonitinho aqui, né? Conforme deve ser um carimbo. E aqui nessa partezinha de cima eu coloco umas tabelas. Sempre tem tabela, né, gente? Tem tabela de detalhamento, tem tabela de... aquelas tabelas de aberturas e tal, né? Então, aqui nesse espacinho, ó, dá para colocar uma tabelinha, ó. Então, ó, aqui tem essa tabela. Joga a tabelinha aqui, ó, pronto. E nessa outra viewport aqui, ó, único, ok. Ó, aqui eu já tenho um espacinho bem maior, né? Eu coloco o projeto, sei lá, né? Aí, claro, faria a análise da escala, tudo bonitinho de novo, tá, gente? Eu vou fazer aqui. Ó, coloco o nosso desenho aqui, ó, por exemplo, né? E aqui eu uso para o carimbo, para informações, escrevo, tudo que é preciso aqui, tá certo? E aí, pronto. Isso aqui é o que é bem comum, tá? Isso aqui é o que a gente mais percebe. Aí, por exemplo, ó, se eu projetar a minha linha, ó, vou jogar fora aqui e vou só selecionar ela. O que está aparecendo? Ela não está dentro do pilar nem nada, eu colocaria essa descrição do pilar um pouquinho para o lado, para não aparecer os 50x30, que é a medida do pilar, dentro, aqui em cima do corte, porque não é legal, vai que apaga isso daqui, né? Então, eu jogaria essa explicação um pouquinho para cima. Pronto, ó, ele não está nem em cima de nenhuma informação relevante. Então, essa análise, vocês podem pensar, nossa, tão pouco, né? Sim, gente, mas séria nos detalhes que a gente ganha tempo, ganha o cliente, ganha dinheiro, ganha renovação no mercado. Então, assim, vale a pena, tá? Pense nos detalhes. Detalhes fazem a diferença aqui. Ainda mais o mercado saturado como é o nosso, que eu já falei no início da aula, tá? Então, pensar aqui nessas coisas de onde que dobra, não colocar muita informação relevante para eventualmente não apagar quando o projeto está lá na obra, sendo usado, dia a dia, dobra e desdobra toda hora. Poxa, é um detalhe que julgo eu ser relevante, né? E, gente, tudo isso vocês podem aplicar na A1, né? A A1 tem mais espaço, né? Porque ela aumenta aqui em cima e tal, melhor ainda de se usar. A A1, tudo bem. Como eu disse, a A0 pode, por norma pode. Mas, se possível, né? Melhor evitar, porque é muito trabalhoso, né? Aqui abrir esse projeto. Aí, às vezes, você está olhando uma coisa aqui, ó, parte do carimbo, o detalhe está lá do outro lado. Você tem que quase girar aqui, andar na mesa para poder ver o outro lado.
Então, tudo bem, deve ter uma área que seja necessário, mas acredito que na nossa não é necessário, tá? Então, gente, o que eu digo para vocês? Depois que vocês fizerem os projetos de vocês, né? Tendo as folhas, fica fácil. Então, segue a dica que eu disse lá no início da aula. Desenhem essas folhas, tá? E armazenem num documento. Só folhas ABNT. Pronto. Tem a norma que eu coloquei na aula de hoje, que tem todas as dimensões, e provavelmente vocês viram isso no semestre passado, a expressão. A expressão fala sobre isso. Então, vocês, o que eu peço? Reproduzam essas folhas no AutoCAD em milímetros, tá? Certo? Ele fica desse tamanho mesmo, que é pequenininho, né? Então, reproduzam isso daí e salvem só as folhas. Porque quando vocês precisarem para fazer essa plotagem, configurar para imprimir, fica mais fácil depois, tá? Bom, gente, aí o que nós fizemos? Né? Identificamos as escalas, trabalhamos com as viewports, agora, de fato, a gente vai tirar daqui e enviar para a impressora, tá? Qual que é a função? A função é plotar, do jeito que eu escrevi ali, tá? Dá Enter. Aí, olha só. Nesse caso, aqui a gente não precisa configurar a página, não, tá? Eu sempre deixo com nenhum. Mas você pode colocar o nome da página que a gente está plotando, não tem problema deixar nenhum. Impressora ou plotadora. Aqui é o seguinte, se você tem uma plotter, seu computador está ligado numa plotter, você seleciona ela aqui, ó. Ela vai aparecer. Como a gente não tem, né, a maioria, então a gente vai DWG tudo PDF. Então a gente vai transformar o desenho que a gente organizou na folha, organizou na escala, bonitinho, colocou todas as informações que está atualmente em DWG, a gente vai salvar em PDF, tá? Então clica nesse aqui. Bom, que folha que eu estou plotando agora? Uma A4, né? Então tá. Aí você vai abrir as opções aqui, ó. Temos várias opções, B5, B e tal, aí tem as A aqui, ó, né? A4, Isofubid A4. Temos duas A4, ó, tá vendo? Aqui eu tenho A4, que tem o X de 297 e o Y de 210, é como se eu tivesse rotacionado, né? A folha estivesse em paisagem, mas não é o caso, que eu quero é 210 por 297, tá? Folha de pé. Área de plotagem, agora a gente vai criar uma janela. E a gente vai selecionar agora a folha inteira, que aqui é que folha que deve ser impressa. Então, o tamanho daquilo que você configura tem que ser o tamanho da folha física que existe lá, que a gente vai usar para imprimir, tá? Então, vamos lá. Cuidado, deixa aqueles ícones do Snap ligado, por quê? Porque aí ele vai dizer para a gente onde está exatamente a extremidade. Olha a importância. Se você colocar um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora, não vai bater com o tamanho da folha e vai sair errado. Então, o ideal é você clicar nas extremidades, ó, certo? Ok. Aí a gente centraliza, porque, ó, do jeito que tá, essas linhas aqui em vermelho querem dizer que não está centralizado. Centraliza e ajusta o papel, ó. Ele é depô. O que aconteceu aqui, ó? Ele está na horizontal, na orientação do desenho, ó, tá? Aí a gente vai no visualizar, só para vocês verem como é que vai estar. Vocês viram o que acontece? A folha é como se ela tivesse deitado e o nosso desenho de pé. Como que a gente ajusta essa questão aqui? Você volta e coloca vertical, orientação do desenho vertical. Então, você está ajustando a folha com o desenho, né? Como se eles estivessem contrários antes, né? Tá? Visualiza para ver se deu certinho, ó. Pronto, deu certo. Então, eu tenho o meu desenho representado, tenho o meu carimbo, tem esse produzido por uma versão de estudante, porque toda versão estudante vai aparecer isso daqui, tá? E craqueado e o pago não aparece, né? Eu tenho que falar real aqui, porque várias folhas que a gente recebe não é de software original, são de craqueados, tá? Então, não dá para tirar se for de estudante, tá? Não sugiro que vocês usem, né, o craqueado, porque eu já usei quando eu era estudante, né? Antes de ter a disciplina e tal, eu não sabia que tinha estudante. Aí eu craqueei logo e comecei a mexer. E aí ele fechava do nada, eu perdia trabalho, só passei raiva. E o estudante, ele não tem nada disso. Só que em contrapartida, ele vai aparecer isso na legenda. É a única coisa que muda do de estudante para o comercial. É que aparece isso aqui, que é para saber que você está com uma versão estudante, tá?
Beleza, só isso que tem de diferente. Aí eu geralmente aplico no layout e dou OK. Aí eu salvo, né? Por exemplo, vamos dizer que é uma planta R, sei lá, tá? E salvo. Salvei lá na minha área de trabalho, ou na pasta que eu quis, sei lá, né? E depois é só buscar essa página que vai estar lá, tá? E você abre ela em PDF, tá? Deixa eu ver aqui se... tá, beleza. O que acontece? Vocês estão vendo que tem essa linhazinha de verde aqui, ó? Essa linhazinha, na real, aqui, eu não quero ela, né? Por quê? Porque não foi aquela linha que a gente usou só para ter a medida do desenho, para poder fazer encaixar na folha e não faltar nenhuma informação? E ela, inclusive, está numa camada exclusiva chamada plotagem. O que eu faço com esta camada? Eu abro aqui, ou aqui mesmo, né? E eu vou congelar, né? Ou eu bloqueio. Bloqueio não, congelo e desligo, mas eu congelo. Ah, tá. É porque ela está na camada atual. Então, coloco uma outra camada qualquer, vou aqui, ó, e congelo, sumiu. Aí, o que acontece? Quando eu for aqui, ó, ela não aparece mais para mim. Aí, eu repito o processo de plotagem. Então, voltar. Já tá tudo no jeito. Só vou aqui na janela de novo, ó. Seleciono e vou visualizar. Olha só, agora não aparece mais. É isso aqui que vai imprimir para mim. Lembra que eu tinha explicado para vocês que quando a gente congela não imprime? Tipo assim, tá lá a informação, só não vai ser impressa. E aí tem aqui também, gente, ó, mais uma dica. É a parte onde a gente confere as espessuras. Olha só, essa linha aqui, ó, ela tá grossa. Ó a linha de cota. Cota não tem que ser grosso assim. Cota tem que ser a mesma espessura que a gente tem na descrição, por exemplo. Então, ó, quando a gente finalizou e tá para imprimir o projeto, é a hora de analisar as espessuras de novo. Aí você vai lá, abre suas camadas, modifica a espessura da tua cota e faz de novo o processo até sair certinho como você quer que saia, tá? A questão do pilar aqui tá mais grosso, ok, né? Aqui tá, era o que eu queria mostrar, né? Pilares existentes e tal, então não tem problema. O que teria que mudar aqui, principalmente, eram essas cotas aqui. Tinha que colocar uma linha mais fininha e tal, tá? Isso que é o prioridade. Então, aqui, gente, é a hora que a gente atualiza essa questão, tá? Temos outras opções aqui, que é o seguinte, ó. A gente pode imprimir monocromático, que é preto e branco. Mas o que acontece, né? Faz o seguinte, deixa tudo em colorido. Se você quer imprimir preto e branco, você pode plotar colorido, ele imprime em preto e branco, não tem problema. Mas o monocromático, você consegue visualizar já em preto e branco como é que ficaria. Então, pode fazer também. Qualidade, né? Aqui é mais questão da qualidade da impressão mesmo, tá? Então, eu sempre deixo normal, nunca mexo nisso. E aqui essas opções também. Principalmente, plotar espessuras de linha do objeto. Se você deixar sem selecionar isso daqui, ele imprime tudo na mesma espessura de linha. E não é isso que a gente quer, tá? Então, plotar espessuras de linha do projeto, tá? Plotar estilos de plotagem. O que é estilo de plotagem? É tipo de linha e cor. Então, tem que estar aqui sim. Plotar espaço do papel por último, que aqui tem a ver com o ajuste, né, do espaço do papel. E as outras opções, ocultar objetos, a gente marca de plotagem, salvar alterações no layout, aqui é automático, pode ou não estar marcado, mas não é o relevante. Vertical, horizontal, toda vez que o projeto estiver daquele jeito que estava antes, né, que eu vou retornar aqui, ó, que aparecer desse jeito, gente, é só ajustar. É como se o desenho estivesse numa orientação e a folha na outra. É comum acontecer isso nas plotagens. Aí é só a gente vir aqui, ó, vertical, troca um pelo outro, ó, pronto. Ajustou tudo, tá? Normal isso aí acontecer. E aí, pronto, né? Aí a gente aplica no layout, dá OK, salva onde você quiser e vai estar lá o seu PDF na área de trabalho. É só você mandar imprimir. Então, sim, gente, veja que plotar não tem segredo, não é tão difícil, agora é trabalhosinho, né? Então, assim, você tem que ter as folhas prontas, nas medidas, tem que pensar na dobradura, acho importante.
Se depende da unidade, principalmente quando a gente trabalha em escritório, que tem várias pessoas, cada um coloca uma unidade, você tem que ficar fazendo atualização de escalas, né? Aqui, ó. E sempre coloque a informação do lado, se tua escala está em metros, centímetros, milímetros, né? Teve uma vez que a gente estava na UMPA 50, mas eu jurava que estava em metros, né? Porque a gente trabalha mais em metros. E a menina que era arquiteta, ela tinha feito em centímetros, né? Porque eles têm essa questão, eles trabalham em todas as unidades, porque eles têm detalhamento, eles têm planta baixa, eles têm urbanismo. Então, cada uma dessas áreas é uma escala, então é uma unidade, perdão. E aí eles acabam que transicionam em todas mais facilmente do que a gente, né? Eles precisam disso. A gente fica aí em algumas delas só, mais no metro, né? E eu jurava que estava em metros e não estava, e eu tentava. Cara, se eu tivesse colocado informação ali, eu não ficava quebrando a cara tanto, sabe? Aí até que eu excluí tudo, fiz tudo de novo. Então, assim, é organização, né? Quanto mais organizado você for, melhor vai ser para o seu desenvolvimento do projeto mesmo, tá? Então, vocês sabem agora, colocar em qualquer folha, qualquer unidade, que é o que a gente viu quando estava aqui nessa 4, né? Então, qualquer unidade, a gente coloca na folha, na mesma escala. A gente viu que podemos sempre orientar na melhor maneira. Então, a gente pode rotacionar. Se a gente rotacionar o desenho, cuide aqui com as áreas úteis, sempre pegue a menor para não correr o risco. Ó, se eu tivesse pego aqui embaixo, com certeza a escrita planta e escala estaria em cima aqui do nosso carimbo, tá? Então, tem que cuidar desses detalhes para não perder tempo. Podemos dividir, colocar 2, 3, 4 viewports, quantos quiser, janelas, né, de comunicação na folha. Depende muito do que eu quero. Eu quero representar 2, 3 plantas numa folha só. Posso? Pode. Crie as viewports, coloque as escalas, calcule a escala maior, escala possível, tá? Gente, é muito triste ter que chegar lá no TDEC e pegar uma folha enorme e um desenho pequenininho. Cara, se você pegou a folha grande, desenhe grande, represente grande, use a folha. Então, tome cuidado. Se você está numa A3, use a A3. Não deixe metade da A3 sem nada. Quando eu pego assim e vejo que não tem nada na A3, já pergunto, e por que você não usou a A4? Para que você fez isso? Né? Essa aqui mesmo, essa A3, ó, com certeza pode colocar uma tabelinha, pode colocar uma descrição aqui para fazer um uso adequado da folha, tá? Não fique pegando folha grande, um desenho pequenininho lá no meio, sobrou um monte de parte, sobrou 70% da folha. Aí você está escolhendo errado, não é? Não pode, não tem nem para quê. E está gastando dinheiro, porque quanto maior a folha, mais caro é. Então, aprenda assim a filtrar, sabe, gente? Escolher os projetos adequados e usar a folha inteira, tá? Então, por exemplo, aqui, o que a gente pode fazer também, né? Pensar aqui na questão das linhas de dobra para não ficar perdendo informações com o tempo, claro. E tem a questão também aqui de você poder colocar as tabelinhas nos espaços mais laterais, tá? E a questão do seu carimbo, né? Assim, interessante é que você coloque todas as informações principais. Então, ó, o que tem aqui? O lugar, né? Temos aqui como área de disciplina, tem o curso, disciplina, docente e tal. Mas assim, cada qual cria seu carimbo, gente, tá? Coloca lá seu nome, inventa, ela coloca um cliente, por exemplo, já coloque, já desenvolva um carimbo profissional. A disciplina é para isso, é para te profissionalizar. Então, crie um carimbo que seja profissional e, se possível, né? Você pode usar, se você estiver trabalhando na A2, né, e na A3, você pode fazer isso, né? Você pode pegar toda essa parte aqui, ó, e colocar a aprovação da prefeitura, algumas recomendações, por exemplo, qualquer alteração feita nesse projeto deve ser comunicada ou só feita a partir da autorização do responsável técnico. Coloque, gente, porque é incrível, as pessoas mudam o projeto e não falam com quem fez. Se você colocou na sua planta isso no seu projeto, entregou dessa maneira, estava lá a informação, não fez por quê? Tá? Então, esses detalhes. Procura na internet carimbos comerciais e tentem fazer o de vocês, tá? Vocês podem ocupar todo esse espaço aqui quando vocês estiverem numa 13 e numa 2. Claro que não vai ocupar tudo quando estiver numa A4, porque senão não vai ter espaço para pôr o seu desenho, tá? Bom, gente, então, aqui é mais, assim, não é difícil, nunca foi difícil colocar, mas quando vocês estão mais lá para frente do curso, sempre voltam para mim, professora, me ajuda a plotar, não sei mais. Por que não sabe? Porque é muito detalhezinho mesmo, tá? Então,
tem várias unidades, várias escalas, várias folhas, mas assim, é trabalhoso, mas não é difícil. É uma continha super simples e só ter noção de encaixe de projetos, tá? E aí, gente, vocês têm alguma dúvida, algo mais que vocês queiram perguntar, que ficou talvez alguma conta que vocês querem que eu faça de novo? Alguma folha que vocês querem que eu explique? Mas, enfim, eu não fiz a 1 e a 0, porque tudo é a mesma coisa, né? Para não repetir a mesma coisa que eu expliquei antes, tá? Mas tudo que eu fiz aqui vale para todas as folhas, tá? Algo que vocês queiram perguntar no momento. Claro que agora pode ser que não tenha, né? Depois que vocês forem fazer a de vocês, vai ter, né? Mas eu vou ajudá-los mais para frente, tá? Se tiver mais dúvidas com relação a isso. Bom, gente, então olha só. O que eu queria mostrar para vocês era essa questão aí da plotagem, de saber configurar as unidades, tal, tudo que eu já revisei.